Que bom que você está aqui, para que juntos possamos louvar, adorar o nosso Deus, cantando, louvando, mas também ouvindo a palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer agora. E você pode se assentar, pode ficar tranquilo aqui na casa do Senhor. Nós temos uma palavra muito especial para a sua vida. Você vai sair daqui edificado. E você que está em casa também, com certeza, Deus falará muito ao seu coração. O nosso tema hoje é o bom samaritano. Esse texto está registrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30 ao verso 35, ou 36. Então nós temos o texto e nós vamos ler. Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aleluia. Um texto maravilhoso da palavra de Deus. E eu gostaria que você acompanhasse a história desta parábola, uma maneira simples que Jesus utilizava para comunicar as verdades do reino. E, como introdução, nesta parábola, Jesus está dizendo do quadro espiritual que o homem se encontra nos nossos dias. Existe com certeza um grande declínio moral, espiritual em nossa sociedade. E Jesus vê o homem da nossa história descendo. E olha que interessante, a cada passo que ele dá, ele fica mais distante de Jerusalém, e a cada passo mais perto de Jericó. Isto porque o homem de nossos dias é um homem que está se afastando de Deus, o único que pode salvá-lo, que pode resgatá-lo, que pode restaurá-lo. Olha que interessante. Veja bem, eu fiz algumas pesquisas para que a gente pudesse trabalhar um pouquinho esse texto e ter a compreensão dessa parábola tão importante que o Senhor Jesus ministrou. Jerusalém era uma cidade onde estava o templo de Jerusalém estava lá. Era uma cidade com um conceito de adoração a Deus, respirava adoração, os religiosos iam para lá. Ao passo que Jericó era uma cidade que no tempo de Josué havia sido destruída e amaldiçoada. A palavra de Deus nos diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Acompanha comigo. O texto não mostra um homem subindo
e sim descendo. É interessante notarmos que o caminho de Jerusalém para Jericó, a estrada que se usava não é essa que Jesus menciona aqui nesta parábola. A estrada mais usada naqueles dias pelos viajantes era próxima ao Rio Jordão. Exatamente. Era uma viagem mais curta pelo Rio Jordão. Os historiadores dizem que o caminho que o homem usou era íngreme, tinha uma descida forte e constante. Jerusalém ficava no alto, até o clima era diferente. Jericó ficava embaixo, distante, mais ou menos 24 quilômetros. Estão acompanhando comigo? Analisa comigo, porque é interessante como Deus vai nos revelando algumas coisas importantes para a nossa vida espiritual. E aqui eu quero frisar uma coisa importante. Existe uma Jerusalém que é do alto, e é para lá que a igreja está indo. A igreja caminha no sentido oposto ao homem desta parábola. A igreja está subindo de glória em glória, de fé em fé. Nós caminhamos para uma Jerusalém celestial, uma Jerusalém que é do alto. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 2, nos adverte: pensai nas coisas que são de cima, do alto, e não das coisas que são da terra. Porque da terra as coisas são passageiras. Nós estamos aqui como peregrinos nesta terra. A Jerusalém do alto, as suas portas estão abertas, aguardando a igreja do Senhor Jesus. Não nos interessa caminhar para Jericó. É diferente. É completamente diferente. Segundo os estudiosos das Escrituras, a estrada que o homem escolheu seguir para Jericó era deserta. Acompanhe comigo. Era perigosíssima. Quase ninguém a usava, pois era comum os assaltos. Os salteadores, os ladrões, ficavam escondidos em meio às vegetações, esperando as suas vítimas, como predadores. E aqui vai o primeiro ponto que é importante que você analise comigo. O primeiro ponto nos diz assim, que afastar-se de Deus significa andar por um caminho perigoso. Em outras palavras, não vale a pena se afastar de Deus. Pode ser perigoso. A Bíblia nos diz no livro de Lucas, no capítulo 12, no verso 20, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então com quem ficará o que você preparou? Existem caminhos perigosos, caminhos incertos, com muitos salteadores escondidos. Porém, existe o caminho que é seguro. Neste caminho você é protegido, neste caminho você é conduzido para o alto. Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho seguro é estar debaixo da potente mão de Deus. Amados, não vale a pena andar por estradas desconhecidas e perigosas. Elas podem nos afastar de Deus. O homem da nossa história, dessa parábola que Jesus está trazendo para nós nesta noite, ele fez a sua escolha. Ele preferiu o trajeto mais perto. Pelo Jordão era mais longe, mais distante, cerca de 40 quilômetros. O que pode parecer mais rápido,
talvez não seja a escolha certa a fazer, pois as consequências dessas escolhas, elas se manifestarão de uma maneira ou de outra. Ele optou viajar pelo caminho mais perto, deserto, perigoso, e caiu nas mãos dos assaltantes. E aí o que os marginais fizeram? Apareceram inesperadamente. O texto nos diz que o despojaram de tudo que era mais precioso, até as suas vestimentas lhe roubaram. Se assaltar, roubar não fosse suficiente, ainda não hesitaram de machucá-lo, deixando meio morto, inconsciente, à beira da estrada. Que situação difícil. E isso nos leva a meditar no segundo ponto, para analisarmos nesta noite. O homem de nossos dias está sendo assaltado. Os salteadores que Jesus nos fala em sua parábola não são aqueles que vão roubar o seu relógio, o seu smartphone, a sua bolsa, o seu carro e por aí vai. Os assaltantes que Jesus menciona neste texto são aqueles que roubam relacionamentos, roubam casamentos, roubam filhos, roubam lares, roubam futuro, roubam esperança, roubam a paz, roubam até a sua alma. É muito mais profundo do que você pode imaginar. Todos os dias, pessoas estão sendo assaltadas na sua honra, na sua dignidade. Quantas pessoas com depressão, com estresse, sem forças para trabalhar, para produzir. Os assaltantes estão lhe roubando a saúde, lhe roubando a alegria de viver. Mas Deus é um Deus restaurador, que pode devolver tudo que o inimigo tem roubado. Jesus é o Deus da ovelha perdida. Jesus é o Deus do filho pródigo, que volta para a casa do Pai, onde o Pai o está esperando. Certa ocasião, Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Mas eu gostaria de prosseguir e pensarmos juntos. Se existem salteadores, também existe um libertador. E o seu nome é Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O homem da nossa história caiu na mão de salteadores. Lá estava ele, no chão, caído, ferido. E eu lhe pergunto, por alguns minutos, se você se tem, de alguma forma, se retratado nessa história. Quem sabe caído, abatido, ferido, abandonado, traído, eu não sei, rejeitado por alguma situação. O que de mais precioso os salteadores têm roubado de você? É uma pergunta. E enquanto você está pensando sobre alguma dessas coisas que eu fiz, essas colocações, eu quero te dizer que Jesus quer mudar a sua história. Sabe por quê? Porque existe esse terceiro ponto que vai aparecer na sua tela agora, que diz assim: o bom samaritano vai passar pela sua vida. O bom samaritano vai passar por sua vida. A palavra de Deus nos diz que aconteceu que, descendo pela mesma estrada, veio um sacerdote. Quando viu o homem, passou de lado. Era um religioso. Note que o sacerdote não estava indo para Jerusalém para adoração. Ele estava indo para Jericó. Era um sacerdote, mas caminho contrário. O cristianismo, na visão do próprio Deus, não está penetrando no coração do homem.
não está causando efeito, não está causando transformação de vida. São homens e mulheres que se dizem servos de Deus, que não estão sendo sal e não estão sendo luz, muitas vezes, neste mundo. São pessoas que não estão cumprindo o ID do Senhor Jesus. Da mesma forma, a palavra de Deus, nesse texto, nos diz que agiu assim também um levita. Observe agora comigo, atente agora para o que eu vou te dizer. Um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Este até se aproximou do homem ferido, porém não fez nada por ele também. Mas um samaritano, aleluia, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Olha, a Bíblia não diz que este samaritano estava descendo, e sim que ele estava em viagem. É diferente. Vendo, teve piedade, teve íntima compaixão. A palavra de Deus diz que ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas. Aqui vemos um grande paradigma. Note, acompanhe comigo que essa parte é importantíssima você entender. Um paradigma nesta palavra de Jesus. Aqui está um fato surpreendente nessa parábola. Um samaritano a ajudar um judeu. Isto era inconcebível. Os judeus detestavam os samaritanos. Um judeu se negava a cumprimentar o samaritano na rua. Olha, na rua, quando ele passava, muitas vezes ele mudava de lado para não o cumprimentar. Ele era ignorado, não se misturava. Existia um preconceito fortíssimo nos relacionamentos. Aqui está o que é surpreendente: ninguém parou para ajudar o homem ferido, machucado na estrada. Porém, um samaritano se comoveu, teve compaixão e foi prontamente ajudá-lo. Justamente aquele que a vida inteira o desprezou, o ignorou, se aproximou dele e disse: eu vou cuidar de você. Aleluia. Veja que contrassenso, que absurdo. A pessoa passa a vida inteira rejeitando Jesus e diz que Jesus é para os fracos, para os inferiores. Não quer o evangelho da graça, da misericórdia, do perdão. Rejeita o amor de Deus, se nega a falar com Ele. Não quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, mas um dia, quando se vê caído, ferido, machucado, numa estrada deserta da vida, olha quem está lá: Jesus. Jesus, Ele está lá, pronto para trabalhar a vida deste homem. Jesus pagou a nossa dívida com o preço de sangue. Aleluia, por causa disso. Jesus é quem vai ao seu encontro, levantá-lo e ajudá-lo. É Jesus que faz isso. Os amigos foram embora. Os religiosos deixaram de lado. Outros se afastaram, mas Jesus se aproxima. Jesus é o bom samaritano. Aquele que a vida inteira foi rejeitado. Quem sabe você muitas vezes se negou a falar com Ele. Mas quando você estava caído, quando você estava prostrado, ferido, machucado, Ele foi o único que teve verdadeiramente compaixão de você. Por isso saiba que Jesus te ama, e Ele chega e lhe diz: eu vou cuidar de você. Jesus está dizendo agora mesmo, no mais íntimo do seu coração: eu vou cuidar de você. Jesus está dizendo: você é uma pessoa especial.
especial. O homem de nossa história deve ter ficado muito surpreso, pois o samaritano pegou o azeite, o óleo, limpou as feridas, colocou um pouco de vinho para cicatrizar os machucados. E aqui está o quarto ponto que eu quero mencionar para você, que o amor de Jesus cura feridas. Você pode estar aqui nessa noite, aqui no recinto da Igreja Batista do Renascença, ou na sua casa, nos assistindo. Eu quero te dizer que Jesus quer curar as suas feridas. Receba o amor de Jesus. Jesus está lhe dizendo: eu vou cuidar de você. Eu vou dar um tratamento todo especial à sua vida, à sua família. A grande verdade é que o israelita não era digno de tão grande amor, de tão grande compaixão. Nós somos também, não somos dignos deste amor, dessa compaixão de Deus, mas devido à sua graça, à sua bondade, à sua misericórdia, Ele cuida de cada um de nós. O samaritano, então, colocou aquele homem no seu próprio animal. Aquele homem machucado, ferido, o levou até a hospedaria. Talvez você esteja assim, sem força, estressado, abatido, magoado. Quem sabe você está com o coração machucado por alguma coisa. Quem sabe entra dentro do seu quarto, fecha a porta, não quer falar com ninguém, perdido, sem razão de viver. Saiba que o bom samaritano não terminou ainda a sua missão. Ele vai carregar você, Ele vai colocar você em segurança numa hospedaria. Jesus disse: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois de uma noite de sono, você vai acordar, você vai se levantar, você vai para o trabalho, você vai criar os seus filhos, você vai amar o seu cônjuge, você vai amar a sua família. O samaritano levou aquele homem para a hospedaria aquela noite, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha, amados, essa parte é muito importante. Jesus pagou a nossa dívida com preço de sangue. Jesus pagou a nossa liberdade através da morte de cruz no Calvário. O samaritano disse ao hospedeiro: está pago. Amados, a igreja é a hospedaria de Deus. Aquele bom samaritano curou aquele homem e colocou na hospedaria. Hoje você está na hospedaria. Jesus deu a ordem: cuide dele. Se você quiser, nós vamos cuidar de você. Vamos lhe ensinar a amar Jesus. Como igreja, vamos ajudá-lo na condução da sua família. Vamos ajudá-lo a criar os seus filhos no temor do Senhor. Vamos amar você, pois um dia Ele curou também as nossas feridas. E nós temos a responsabilidade de passar o Evangelho do Reino para todas as pessoas. E eu quero concluir essa palavra nesta noite. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta conclusão que nós vamos fazer agora. Atente para o ensino desta preciosa parábola. Não ande por caminhos perigosos. Jesus é o único caminho que conduzirá para Jerusalém celestial. O bom samaritano, que é Jesus, vai passar por sua vida e curar suas feridas. Ele vai cuidar de você. O bom samaritano disse ao hospedeiro: cuida dele, eu vou pagar
quando voltar. Jesus prometeu voltar, e Ele vai voltar. Não podemos precisar este tempo, porém a sua vinda é certa. Ele disse ao hospedeiro: quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus está dizendo à igreja: eu vou voltar para fechar essa conta. Jesus não é caloteiro. O que Ele promete, Ele cumpre. E Ele disse certa ocasião: cedo venho. Quando isso acontecer, daremos um brado de vitória. Aquele que cuidou de mim e cuidou de você, irá voltar para nos levar onde eternamente viveremos com Ele. Vamos orar? Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei o que se passa no seu coração, na sua família. Vocês que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois com mais tempo, eu não sei o que se passa. Mas eu tenho a certeza de uma coisa: Deus quer cuidar de você, sabia? Deus é um Deus muito especial. Ele se preocupa com cada parte da nossa vida. Ele está sempre pronto a nos abençoar em todas as áreas. E eu quero orar por você nesta hora. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Ela foi lida e ela foi explicada. Mas nós contamos com o Teu Espírito Santo, por somente Ele tem acesso à nossa vida para causar a transformação necessária. E o Senhor conhece as intenções do nosso coração. O Senhor sabe o que nós precisamos no nosso dia a dia, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas dores, conhece os nossos relacionamentos, conhece os desafios que enfrentamos no dia a dia, mas nós pedimos pelo Teu Espírito Santo que haja um mover sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, que a graça do Senhor seja plena, seja completa, seja total, realizando altos propósitos no nosso coração. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor cuida de nós, o Senhor tem um zelo por nós, e nós entendemos isso, não queremos caminhar por lugares perigosos, porque sabemos que afastar da Tua palavra é algo muito ruim, e não vai dar certo. Por isso pedimos que a graça do Senhor esteja pronto para nos ajudar em todas as questões que envolvem a nossa vida e a nossa família. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, a quem damos a honra, em quem damos as glórias, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe.